Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Alegria poder, mais uma vez, voltar à frente desse glorioso instrumento, não é, que é o computador de mão, esse computador de transmissão remota dos cultos que, ora, nós estamos prestando a Deus no entorno das Escrituras. É uma grande alegria poder contar com você e com a sua família ao redor desse dispositivo móvel, um celular, um laptop, ou mesmo numa sala ao redor de uma dessas Smart TV que nos deixa a todos, nesse momento, ligados por essa rede internacional de computadores, também conhecida como internet. E, através dessa plataforma do YouTube, nós temos buscado transmitir a palavra de Deus ao longo dessas terríveis e dolorosas semanas que nós temos vivido como igreja, como família, como crentes, mas também podemos dizer Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem feito correr a sua palavra. Talvez esse momento inicial seja uma excelente oportunidade para você compartilhar o link da nossa transmissão, a fim de que seus parentes, seus amigos, pessoas do seu círculo de relacionamento venham a poder ouvir a palavra de Deus, venham cultuar a Deus conosco nesse domingo extraordinário, esse domingo conhecido para nós como um dia de adoração. A piedade cristã tem eleito esse dia como o dia do Senhor. Foi num domingo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, foi num domingo que aconteceu o primeiro culto oficial, a primeira reunião oficial daquela igreja apostólica, daquela que nós podemos chamar de proto-igreja, aquela igreja ainda tão embrionária como uma semente de grão de mostarda, que se alastrou pelo mundo conhecido de então, através de um fogo missionário que ardeu no coração dos discípulos a partir do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre o povo de Deus, inaugurando a era da igreja, inaugurando esse período que a gente chama de os últimos dias ou os últimos tempos. O apóstolo São Pedro, contextualizando o acontecido, o fenômeno do dia de Pentecostes, ele contextualizou fazendo uso da palavra do profeta Joel, da profecia do profeta Joel, que dizia que nos últimos tempos ou nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E, com certeza, aqueles dias foram dias gloriosos, dias de inauguração da era da igreja. A verdade é que aqueles dias também foram dias sangrentos, dias violentos, onde o diabo se opôs ao trabalho da igreja, ao avanço da igreja, já nos seus primeiros momentos de vida. Isso nos deixou um legado muito importante, que são as cartas paulinas, especialmente as cartas produzidas na clausura, no isolamento do apóstolo São Paulo, também conhecida como as cartas que ele escreve da prisão. Estas cartas foram obras-primas da cristologia, nascidas do coração, da mente e da intelectualidade daquele homem a quem Deus usou tão grandemente, o maior missionário a quem Deus trancou numa prisão para que se transformasse no maior teólogo, e assim dizendo também como o grande pai de toda a doutrina cristã. É uma alegria poder pegar nesse livro e estudá-lo e encontrar nele essa herança histórica dos santos, essa herança gloriosa, e poder, como faziam os primeiros discípulos, quando se reuniam diariamente no templo a fim de orarem e buscarem a Deus, nós também,
pegarmos esse livro, abrirmos esse livro, estudarmos esse livro e meditarmos na doutrina dos apóstolos. Nós estamos, nestas últimas semanas, meditando no livro do Apocalipse. Estamos tentando encontrar o mesmo consolo que aquelas primeiras comunidades perseguidas encontraram no livro do Apocalipse. Todos nós precisamos ter em mente que esse livro foi escrito para 7 igrejas históricas e este livro tinha que fazer sentido para aquele povo que estava passando por uma grandiosa tribulação, uma tribulação inominável, uma tribulação que poucas vezes na história o povo de Deus sofreu. E então estamos de todo o coração hoje aqui abertos, nós vamos falar de coisas importantes, nós vamos mexer em episódios muito importantes da história. Hoje eu tenho absoluta certeza que você receberá muitas informações que você não tem e será confrontado com o fato de que Jesus Cristo está voltando, ele está às portas. E nós todos, povo de Deus, precisamos engrossar o coro histórico dos discípulos de Jesus em todos os outros séculos passados que acreditavam que Jesus voltaria em sua geração. Muito bem, meus amados irmãos, nós não podemos marcar dia ou hora da volta de Jesus, que esse é um grande ponto que a igreja ou alguns grupos de cristãos ao longo dessas últimas gerações, é um erro no qual muitos destes têm caído, tentando marcar um dia, uma hora, um momento para a volta de Jesus, quando, na verdade, nós não podemos cometer esse equívoco. Outro grande equívoco que a igreja vem cometendo com respeito à volta de Jesus é ignorá-la, imaginar de que Jesus estava sofrendo de um certo delírio profético e assim, falando ou prometendo que voltaria, Jesus fez uma promessa vazia e vã, porque era isso que aquelas sociedades ainda primitivas do tempo apostólico dizia: olha, já se passaram tanto tempo que ele disse que voltaria e nada aconteceu. Então, à medida que nós entrarmos pelo livro do Apocalipse, nós vamos ver a repetição de sinais. Agora, a partir de hoje, quando nós estudarmos os 7º selos e as trombetas começarem a tocar, então nós vamos entrar numa parte do livro que falará sobre 7 trombetas. Mas se você observar, na verdade, são mais 7 advertências, mais 7 sinais apontados no livro, mas sinais que vão se intensificando. Então, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, falando dos sinais da volta de Jesus, falando do final da história, mas à medida que esses sinais vão ganhando novas representações dentro do livro, há uma intensificação desses sinais, desse juízo que Deus vai demonstrando ao longo do livro. Eu gostaria de chamar a sua atenção que, por exemplo, no capítulo 6, já um capítulo que nós estudamos, capítulo 6 do livro do Apocalipse, e versículo 8, nós lemos: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, a fome e a mortalidade por meio das feras da terra. Então, se você observar, nesse conjunto de 7 selos, uma 4ª parte era atingida. Quero chamar a sua atenção para as trombetas que vão tocar e você vai ver a intensificação desses sinais quando 1/3 da parte dos moradores da terra, do mar, enfim, dos animais
da terra, dos animais marinhos e também da vida humana será afetada. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma intensificação dos sinais à medida que eles passam a ser representados por outros símbolos. Então, o primeiro símbolo foram os 7 selos. Hoje nós vamos abrir o último. O que haverá por trás da abertura desse último selo do livro? Eu não me lembro se os irmãos, porque eu não tive contato com vocês, de alguém dizer que, ai, pastor, eu não entendi muito bem, eu não compreendi muito bem aquilo que o senhor ensinou, mas se você prestar bastante atenção, não é difícil de você entender, é só você prestar atenção e você vai compreender perfeitamente. Lembre-se que esse livro é um livro selado, e houve uma grande tristeza em João, porque não foi achado ninguém digno de desselar, de tirar esses selos. Eu falei na altura que esses selos era, na verdade, uma evidência simbólica de um documento oficial, era assim no Império Romano e é assim também nos nossos dias, onde nós temos que ir a um tabelião para que ele coloque o selo do cartório ou do notário e ele faça a assinatura reconhecendo que aquela documentação, que aquele instrumento legal, que aquele instrumento documental é legal. Portanto, é ele que dá fé ao documento. E esses selos estão ligados a essa legalidade do documento. E, de repente, surge no cenário, não é, uma figura quando um dos 4 seres viventes diz: não temas, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele foi achado digno de abrir o livro. E ele começa, então, a romper os selos, e nós temos vindo a estudar nas últimas semanas o rompimento de cada um desses selos. Rompeu-se 6. Hoje é o 7º selo e agora o livro poderá ser aberto. O que acontecerá quando o 7º selo for rompido? Capítulo 8 do livro do Apocalipse diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Brincadeiras à parte, porque em encontros de casais e até mesmo em pregações, alguns pregadores chegam a dizer que as mulheres chegariam no céu 30 minutos depois dos homens, porque houve um silêncio no céu, tentando fazer uma brincadeira com a capacidade que as pessoas do sexo feminino, que os seres humanos do sexo feminino têm de falar 25 mil palavras ao longo de um dia, enquanto um homem fala 15 mil. Eu acho um tanto quanto exagerado isso, e acho uma brincadeira que pode gerar, assim, uma certa inconveniência, uma falta de empatia com as mulheres, quando, na verdade, a fé cristã tem uma dívida ao trabalho e ao engajamento de mulheres de Deus que, ao longo da história do cristianismo, vem se revelando como verdadeiras colunas no santuário do Senhor. Haja vista que o Novo Testamento nos fala de uma mulher chamada Priscila, das mulheres que sustentaram o ministério de Jesus, mulheres da alta sociedade judaica da época, e, portanto, as mulheres têm um lugar muito especial no coração da ICNV Vila, no meu coração como pastor, e nesse momento eu não poderia perder a oportunidade de redimir as irmãs dessa injustiça que falam em tom jocoso, em tom de brincadeira, em tom de piada, de que foi um período que as mulheres ainda não haviam chegado no céu. Não foi nada disso. O que houve foi um silêncio de suspense. Imagine, o livro está nas mãos do Cordeiro, ele vai romper o último selo desse documento cósmico universal. Imagine como é que o céu estava. Anjos, arcanjos, querubins,
todo o céu em grande suspense, porque nós estamos falando do grande tribunal do juízo humano, de toda a humanidade. E aí, um silêncio de suspense por meia hora. Agora, o que é meia hora num espaço celestial onde o tempo não existe? Obviamente que meia hora aqui está se referindo a um período de tempo muito rápido. Houve um tempo de silêncio, um tempo onde há silêncio. Nas pautas musicais existe um sinal musical, porque céu, à medida que a gente está lendo o livro do Apocalipse, a gente está vendo música acontecendo todo o tempo. E dentro da pauta musical, há um sinal musical que indica silêncio, onde, por conta de algum tempo, os instrumentos param de tocar e há um silêncio. Então, nesse momento aqui, nessa grande sinfonia celestial do juízo de toda a humanidade, há um silêncio de suspense. Suspense absoluto. O que vai acontecer? Afinal, quais são os relatos desse livro? Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Então agora a simbologia vai mudar. Ela vai sair do contexto dos selos para o contexto das trombetas, que daqui a pouco vai mudar de novo. Vai mudar das trombetas para os trovões, e dos trovões para as taças. Então vai haver a descrição de vários elementos simbólicos do exercício do juízo de Deus sobre a história, e nós precisamos observar o crescimento da intensidade à medida que passa de um símbolo para o outro. Lá nos símbolos dos selos, foi 1/4 da terra que foi afetada. Agora, quando as trombetas começarem a tocar, você vai ver que é 1/3 da terra que vai ser afetado. Mas vamos continuar. Versículo 3. Vi outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Em outras palavras, o momento em que o 7º selo foi aberto, foi criado um despertamento para a oração. Eu tenho falado, pastor Henrique também, pastor Wagner em outras circunstâncias, sem qualquer combinação, e não somente do púlpito da nossa igreja, mas também outros líderes cristãos piedosos vêm despertando suas comunidades para a oração. A necessidade de nós digamos, reavivarmos a oração na nossa vida, no contexto da nossa vida familiar e no contexto também da vida comunitária ou da vida da igreja local. Esse incensário foi oferecido ao Senhor com muitas orações. O incenso é um símbolo da oração dos santos. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. Portanto, à medida que nós nos aproximamos da volta de Jesus, a grande intensidade de atividade dos santos deveria ser no âmbito da oração. Portanto, nós deveríamos estar orando mais, oferecendo oração a Deus, clamando a Ele de dia e de noite, e é isso que o 7º selo mais ou menos descreve. Descreve que aquele ambiente de suspense depois evoluiu para um ambiente de intensa oração. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Observe que essas orações, elas não promoveram, meus queridos irmãos,
elas não promoveram a melhora da vida terrena, não. Essas orações produziram trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, porque à medida que a igreja ora clamando para que Deus a prepare para esse glorioso dia, vai se sucedendo uma série de juízos que nesse momento serão elencados aqui e chamados cada um deles de uma trombeta. Vamos ver como as trombetas abrem e do que elas falam. O que elas abrem? Elas abrem um novo tempo de juízo, agora mais intenso, sobre a terra e os moradores da terra. E do que cada uma de per si revela, fala em si mesma. Vamos descobrir. Primeiro, a primeira trombeta, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Eu vou apresentar alguns dados a vocês. Todos os irmãos, atenção, todos os irmãos que desejarem as fontes e os documentos a respeito dos quais eu vou invocar, está em meu poder, e eu posso mandar individualmente para cada um, ou eu também posso postar lá no grupo, para que vocês possam ler os links de todos esses documentos nos quais eu me fundamentei para lhes dar as informações que passarei a dar a partir de agora. A primeira trombeta fala num período, ela fala em destruição da erva verde. Toda terça parte da erva verde será queimada. Os irmãos sabem que desde dos anos 2000, existe um relato acompanhado e científico que mostra que os incêndios em florestas tropicais e extratropicais vêm aumentando dos anos 2000 para cá. Ano passado, nós tivemos talvez a maior queimada da Amazônia em toda a história onde esses incêndios são acompanhados. Mas quem pensa que só queimou aqui no Brasil e na América do Sul, porque 60% da floresta amazônica está no Brasil, outros 40% não está em território brasileiro. Mas florestas queimaram na Amazônia, florestas queimaram na África, florestas queimaram na Ásia e florestas queimaram na Rússia. O Greenpeace vem alertando e alertou grandemente no ano passado que a Sibéria, um dos lugares mais frios do planeta, estava em chamas. Então, o que nós estamos vendo, pastor? Nós estamos vendo que a cada um desses incêndios de grande proporção, a Austrália queimou. Os Estados Unidos, na região da Califórnia, queimou. Portanto, nós estamos vendo incêndios de grande proporção em erva verde. Em erva verde. Quando eu vejo um incêndio de grandes proporções, eu tenho sempre a curiosidade de ver o quanto queimou. E eu venho acompanhando isso há algum tempo, desde quando estudo o livro do Apocalipse. Tenho visto que os incêndios têm crescido em grande proporção. E o que isso me fala? Me fala que as trombetas estão tocando. E por que uma trombeta toca? Uma trombeta toca para anunciar alguém. Era assim nas cortes dos reinos do passado, lá na Idade Média, no período absolutista, na Europa, onde havia monarquias, inúmeras monarquias. Então, o que acontecia? Uma trombeta era tocada para anunciar a chegada de um vulto, de uma
personagem importante que estava a visitar aquele reino. Que figura importante é tão importante para a igreja que nós aguardamos com ardente expectativa? É o Senhor Jesus. Portanto, quando estas trombetas tocam, elas estão anunciando que ele está chegando. Assim, cada incêndio de grande proporção, para mim, cada incêndio florestal, presta bem atenção, de grande proporção, para mim, é uma trombeta tocar, mais ou menos alertando-nos, chamando-nos a atenção, despertando o nosso coração para o fato de que ele está se aproximando. 1/3 das florestas foram queimados. 1/3 da erva verde foi queimada nesse momento. A segunda trombeta, preste bem atenção. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Portanto, a vida marinha, os oceanos, podem nos trazer grandes alertas para a vinda de Jesus. É a segunda trombeta, é o segundo aviso, é o segundo anúncio. Os nossos oceanos vêm sendo dilapidados e destruídos. A vida marinha vem sendo aviltada, roubada, destruída pela poluição do homem, ou seja, lixo que é jogado no mar. Inclusive, eu tenho aqui um documento da DW, que é um documento de uma organização oficial. Eles têm um site chamado Made for Minds, e que mostra as 5 principais ameaças à vida marinha, à vida nos oceanos. O próprio Greenpeace vem fazendo propaganda na televisão, pedindo ajuda financeira, porque é o homem tentando, de alguma forma, fazer com que essa trombeta pare de tocar. Mas os oceanos não estão sendo contaminados, a vida marinha não está sendo sacrificada somente pelo lixo, também está sendo sacrificada pela pesca exterminadora, a pesca industrial, esses grandes navios que carregam sobre si praticamente uma fábrica de pescado dentro deles. Eles pescam e processam o pescado e já levam para as suas nações o pescado já processado e industrializado. Há pelo menos 3 grandes países que são responsáveis por essa pesca predatória, essa pesca exterminadora: a China, a Indonésia e os Estados Unidos da América. E quando eu ouço falar sobre o mar sendo afetado, a vida marinha, os corais sendo destruídos, o lixo, não é? O petróleo, o óleo poluindo os oceanos, e depois o produto do petróleo, que é o plástico, que está aí poluindo tudo. Eu estou aqui na beira da Baía de Guanabara, eu vejo como é que a Conlurb, o que a Conlurb resgata de lixo que vem até a beira do mar, até a beira da praia. É uma coisa horrível, horrível. Mas todas as vezes que eu vejo o mar sendo agredido pela poluição, o mar sendo agredido pela pesca exterminadora, o mar sendo agredido também por uma atitude de poluição do planeta. Eu não sei se você sabe, mas o CO2 que fica a mais na atmosfera, ele é absorvido pelo mar, é assimilado pelo mar, e o mar ganha um tom mais ácido, mais azedo.
Isso acaba com a vida marinha. Acabando com a vida marinha, acaba com a alimentação de algumas espécies, e assim, meus queridos irmãos, a segunda trombeta vai tocar. E ela toca para nos avisar o quê? Ele está chegando. Observe a intensidade dessas manifestações. Observe a intensidade desses sinais. Estes sinais aparecem no texto bíblico cada vez com mais intensidade. Mas agora, deixa eu te chamar a atenção para um fato, uma vez que nós já vimos 2 trombetas serem tocadas. Se você observar, a ordem em que essas trombetas estão tocando é a ordem inversa da criação. Por quê? Deixa eu te explicar. Se você for lá em Gênesis capítulo 1 e ler como é que o universo, o mundo foi criado por Deus em 7 dias, aliás, em 6 dias, e no 7º ele descansou da sua obra, você vai ver que a criação começa do firmamento para a terra. E agora, quando você está vendo as trombetas sendo tocadas, o juízo divino vai na direção oposta, da terra para o firmamento. Se você fizer, como eu fiz, uma ordem dos dias da criação com o toque das trombetas, você vai ver que aqui se está fazendo uma aplicação de uma ordem anticriacional. O que Deus está fazendo? Deus está destruindo essa terra para que venha novos céus e nova terra. À medida que as trombetas estão sendo tocadas, à medida que elas estão anunciando a vinda de Jesus, à medida em que elas estão sendo, meus irmãos, ouvidas pelos moradores da terra, não sei se por você, mas eu as ouço, e todos os dias pergunto, será hoje, Senhor? Tenho interesse por esses dados documentais científicos exatamente para fundamentar a argumentação bíblica. As florestas estão queimando mais a cada ano que passa, e o mar, os oceanos estão sendo cada vez mais maltratados, e agora surge a 3ª trombeta. E a 3ª trombeta diz que caiu do céu sobre a 3ª parte dos rios, sobre a água doce, a 3ª parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. E o nome da estrela é Absinto. Absinto é amargo. E a 3ª parte das águas se tornou em absinto, amargas. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Portanto, o que a 3ª trombeta está avisando? Ela está avisando que a 3ª parte dos mananciais de água doce está sendo atingida pelo Senhor. Você já deve ter se esquecido que você bebeu uma água com sabor muito ruim o ano passado. Toda a bacia do Rio Guandu, onde o estado do Rio de Janeiro recolhe as águas que eu bebo, você bebe, seus filhos bebem, estavam contaminadas. Houve algumas explicações, as autoridades públicas disseram, inclusive, que iam baratear a conta d'água. Eu não sei se chegou uma conta mais barata para você, mas para mim não chegou essa conta mais barata. A verdade é que o nosso manancial foi transformado em absinto, e nós tivemos na pele, ou ainda descrevendo melhor, no paladar, o gosto amargo da poluição. Em São Paulo, que é abastecido pela bacia que vai alimentar o Alto Tietê, é uma bacia de vários rios, São Paulo esteve algumas vezes em racionamento de água,
há alguns anos atrás por causa da falta d'água, tanto da chuva que abastece os rios, quanto também das grandes reservas que existem ao redor da grande metrópole de armazenamento da água, para que dali a Sabesp venha a tratar a água e oferecer ao morador paulistano. Aconteceu primeiro em São Paulo, ano passado aconteceu aqui. Na África do Sul, eu vivia todo o tempo sob racionamento de água. Então, o que acontece é que as trombetas estão tocando e a igreja que não examina o livro do Apocalipse, não examina por quê? Por achar que ele é difícil demais, que a sua compreensão é muito complicada. E nem sequer se dá o trabalho de ler, porque só em ler o livro do Apocalipse você já seria ricamente abençoado, porque é uma promessa para aquele que lê. Então, à medida que as trombetas estão tocando, o que nós estamos vendo? Deus está preparando novos céus e nova terra, porque essa que agora existe não existirá mais. No versículo 12, nós vemos o toque da quarta trombeta. Diz que o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Mais uma vez, fazendo você refletir. No livro do Gênesis, a ordem da criação é do firmamento para a terra. Nas trombetas trocando, a ordem do juízo é da terra para o firmamento. A quarta trombeta aparece no cenário mostrando os poderes cósmicos sendo abalados. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Faltam ainda mais 3 trombetas. Pastor, onde o Senhor quer chegar com tudo isso? Eu quero chegar com tudo isso mostrando para você, meu querido irmão, que Jesus está voltando. O que as trombetas estão anunciando? Elas estão, com todo respeito do verbo berrar, mas elas estão berrando nos nossos ouvidos que ele se aproxima. Ele se aproxima. Ele está chegando. O Senhor Jesus, o Senhor da igreja, o noivo da igreja, está chegando. Quanto a esse abalo do firmamento, o apóstolo São Pedro vai usar, na sua segunda carta, praticamente um capítulo inteiro falando sobre o assunto, para o qual eu quero chamar a sua atenção. Eu vou voltar para o livro do Apocalipse, que termina o capítulo 8 com o toque da quarta trombeta, dizendo que os poderes do firmamento serão abalados. Vejam o que diz a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. A partir do versículo 7. Que diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Será o abalo eterno do firmamento. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, versículo 8, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. As trombetas estão tocando. Ele está chegando. O maior erro que o povo de Deus pode cometer é marcar uma data. Esse erro vem se repetindo na história da igreja. E o segundo erro, grande erro a se cometer, é se calar para com esse evento que vai pôr fim na história. Pedro está falando sobre ele, explicando que Deus, ele não se pauta pelo nosso relógio, mas pelo seu relógio eterno, que não tem ponteiros, para as suas semanas eternas, cujos dias não têm nome, para os seus meses eternos, que também não são divididos em 12 fases que medem o trajeto e o movimento de rotação da Terra no entorno do Sol. Não, meus irmãos, o tempo de Deus é o tempo da sua oportuna vontade ser manifesta. E esse é um tempo que eu não conheço e você também não. Os físicos não conhecem. Não há um tempo que possa ser medido, que possa ser transformada em alguma medida numérica. Não existe um espaço, uma fração no tempo de Deus. Diante de Deus, tudo existe. O passado, o presente e o futuro. E é por isso que Pedro vai dizer 1000 anos. O que são 1000 anos? É como um dia. O que é meia hora no céu, como no início do capítulo 8 nós lemos aquela meia hora que foi dada uma informação para causar o suspense nas criaturas celestiais, para com o toque do anúncio. Ele está anunciando, está chegando a primeira trombeta que fala sobre a destruição da terça parte da erva verde. A segunda trombeta que fala da destruição da vida marinha. A terceira trombeta, deixa eu voltar lá ao texto, a terceira trombeta que fala dos rios, dos mananciais sendo feridos pelo absinto, as águas se tornando mais amargas. É por isso que os cientistas vão encontrar os sinais desse amargor nas águas do oceano. Os documentos estão comigo, se vocês quiserem ler. E a quarta trombeta, o firmamento sendo abalado. E Pedro vai dizer que esse firmamento será abalado para a destruição final, completamente. Por isso, você que me ouve deve entender que a intimidade do Senhor, recuperando uma frase do pastor Henrique hoje de manhã, é para aqueles que o temem. Estas trombetas e estes sinais e os seus cumprimentos devidos em todas as gerações, mas agora com mais intensidade, precisam ser observados com maior temor pelo povo do Senhor. Esse livro do Apocalipse é um presente de Deus para a igreja, para consolá-la. É como que dizendo para a igreja, ele está voltando, ele está chegando, fique firme, não desista, seja fiel, olhe para frente, não largue o arado. Não pare de crer, não pare de falar, não pare de louvar, não pare de adorar a Deus. Sirva com toda a integridade do seu coração, porque o glorioso dia está chegando. Continuando a leitura em Pedro, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a um arrependimento, até que a última alma eleita entre no aprisco, a última ovelha, aquela ovelha perdida,
seja restaurada e recuperada por amor a eles, é que esse tempo é sentido como um retardamento. Mas isso não é um retardamento. Nem tampouco é Deus dizendo que não estava falando sério quando falou sobre a volta de Jesus. Não. É um mover do amor de Deus. Olhe para o seu coração. Você seria salvo? Olhe para o seu coração, meu amigo, meu irmão, que mesmo diante de toda essa loucura que vem se transformando o mundo durante essa pandemia, sua vida não reflete temor a Deus, amor pelo Evangelho, amor por Cristo, amor por Jesus, amor pela cruz. Por isso, a volta de Jesus é notoriamente um evento que vem sendo adiado. Mas essa interpretação ainda cabe correção. Por quê, pastor? Porque, afinal, o que nós estamos experimentando não é um adiamento, mas o que nós estamos experimentando, meus queridos irmãos, é viver totalmente sob a minuciosa soberania de Deus, como diz John Piper. A minuciosa soberania de Deus. Continuando o texto, diz, o Senhor não retarda enquanto, mesmo que alguns a tenham como demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem a um arrependimento. Virá, entretanto. Virá, é uma afirmação. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, portanto, esse céu que agora você vê e essa terra que você vê será desfeita, e o toque das trombetas mostra Deus desfazendo a sua criação, porque o único que tem autoridade para desfazer a criação é o Criador. Lembre-se do capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, da sua visita à casa do oleiro, e à medida que o vaso se quebrava nas suas mãos, ele amassava outra vez e o refazia. Então, o grande oleiro, o grande criador, está por trás dessa desconstrução da criação. E essa criação vem sendo, ao mesmo tempo, meus irmãos, que ela é desfeita, Deus nos traz a lembrança, o glorioso momento do retorno do seu Filho. Versículo 11, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser, tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Lembrem-se do estudo das cartas de Pedro. Essas são cartas escritas para consolo e edificação de uma geração de cristãos que estava sendo perseguida por Nero. E ele agora fala da volta de Jesus como sendo um anúncio consolador para aquela igreja. Jesus está voltando. E ligado a esse anúncio consolador da igreja, também uma palavra de despertamento. Todos vocês que esperam a vinda de Jesus, todos vocês que ouvem acerca do anúncio da segunda vinda de Jesus e que dão crédito a ela, deveriam ter um santo procedimento baseado na piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Quer dizer que eu vivendo uma vida santa e piedosa, eu
motivo Deus a acelerar o seu plano. Pedro, talvez em linguagem poética, quis dizer que talvez as coisas acontecessem mais rápido se a igreja fizesse o seu dever de casa. Mas não, a igreja não faz o seu dever de casa. Ela foi tardia na obra missionária, ela é tardia na obra evangelizadora e discipuladora, e é tardia também para reagir no campo da santidade e da piedade. Eu sofro agressões de todo gênero, porque tenciono despertar pessoas a um viver santo. Gente, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu sou conhecedor das minhas limitações e eu sou conhecedor da minha pecaminosidade e do grau da minha pecaminosidade. Eu sou humano. Eu, como ser humano, sou humano. É por isso que não há glória nenhuma em mim, e toda a glória que eu tenho é na cruz de Cristo, onde ele lá me resgatou do meu mau procedimento, da vida anterior que eu tinha e a vivia na carne. O fato é que a igreja pode cumprir o seu dever sendo igreja. E essa quarentena, muito provavelmente, é o que Deus está levando a igreja a pensar, a ser igreja, a não querer mais voltar para aquele estado, entre aspas, de normalidade, onde os pastores estavam se suicidando e onde crentes estavam vivendo uma vida tão carnal quanto não crente. Essa não é a igreja marcada pela piedade e santidade, despertada pela fé na segunda volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, seguindo o texto, diz o seguinte no versículo 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. As trombetas estão tocando, a criação está sendo lentamente destruída, essa terra está sendo lentamente destruída, arruinada. E ao fim, quando os poderes dos céus, do firmamento, forem abalados, meus queridos irmãos, saberemos de que ele ainda está bem mais próximo do que nunca esteve. Na semana que vem, nós vamos continuar a fazer a exposição das trombetas, chamando atenção para estas três últimas, para as quais eu gostaria de sua atenção. No capítulo 8 do Apocalipse, voltando ao capítulo 8, versículo 13, capítulo 8 e verso 13, diz: então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Essas três últimas trombetas mereceu uma introdução angélica. E a introdução foi: a coisa vai pegar. Esses três últimos capítulos, ou estas três últimas trombetas, serão extremamente importantes. Essas três vozes restantes dos três anjos que ainda têm de tocar é precedida por três ais. Ai, ai, ai. Quem pensa que estes últimos dias será indolor, quem deu crédito ou tem uma expectativa nesse falso evangelho, o qual o apóstolo Paulo chama de outro evangelho, que vem sendo propagado com muita intensidade nessas últimas décadas aqui no Brasil e no mundo. Eu estive em contato com o mundo anglo-saxônico durante 7 anos
no fim da década de 80, entre 87 e 94, e lá também se ouvia o som desse falso evangelho. Prosperidade, vida sem sofrimento. Se você está sofrendo é porque talvez Deus não esteja muito feliz com o gênero de fé. Que tal se você tiver uma fé mais intencional, uma fé declaratória? Você pode declarar o que você quiser. Você pode dizer, eu declaro, eu profetizo. Depois houve um período aqui no Brasil, no início da década de 90, que houve uma efervescência no contexto desse linguajar, desse vocabulário vitorioso, entre aspas, entre os crentes que negam a dor. Daí surgiram expressões do gênero, é só vitória. Deus vai te dar 100 vezes mais. Você foi salvo para ser cabeça e não cauda. Isso eliminou totalmente do meio da igreja o temor por uma vida cristã, piedosa e santa. E por quê, pastor? Porque os nossos tropeços eram lançados na conta do diabo, dos demônios. E as nossas falências eram lançadas na conta de uma fé mal construída. E, de fato, a fé que tínhamos, ou que por aqui se tinha, era uma fé muito mal construída. Assim sendo, o anjo anuncia: as 3 últimas trombetas são precedidas por ais. Quando você diz ai, essa interjeição é resposta a dores. Ninguém diz ai se não sentir alguma dor no corpo que a incomoda. Geralmente nós dizemos ai quando tem uma dor. Pois prepare-se, porque as 3 próximas trombetas que anunciam a volta de Jesus anunciarão 3 ais. Portanto, não imagine que a fé cristã seja uma fé de grande e alta proteção. Não. Se você perguntasse, ou pudesse voltar no tempo e perguntar a qualquer um daqueles irmãos que deram a sua vida para sustentar a fé diante daquela multidão faminta de sangue, sedenta de sangue, que se juntava no Coliseu Romano para ver as mortes violentas de cristãos, eles vão dizer que a última palavra que eles disseram antes de ver Jesus foi ai. Ai. Nesse momento, toda a terra geme debaixo da palavra ai. Quando nós descobrimos que alguns irmãos, que algumas pessoas do nosso círculo de relacionamento foi contagiada pelo vírus, todos nós gememos de dor. E todos nós começamos a orar, invadindo o céu com o nosso incenso, para que estas pessoas sejam curadas, consoladas, abençoadas. Até agora, nós temos orado, buscado em Deus, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, vem nos respondendo. Que o Senhor Deus continue a nos responder, restaurando a saúde dos nossos amigos, dos nossos irmãos e dos nossos familiares. Mas o céu e a terra gemem de dor, enquanto as trombetas estão tocando. Pastor, o que eu devo fazer? Bem, acredito que você deve dar ouvidos à palavra de Deus. Não é ouvi-la
e não pô-la em prática e em execução. Ouça. Traga-a para junto de si, do seu próprio coração. Arrume a palavra no mais íntimo do seu ser. Busque viver uma vida santa e piedosa, sem julgamento dos outros, porque senão você viveria trajado de um farisaísmo que não cabe nesse momento da história da fé cristã, esse momento onde nós somos inundados pela graça, onde publicanos e meretrizes são recebidos no reino dos céus antes dos fariseus. Mas uma santidade e uma piedade em resposta do temor, da fé de que esse Deus está vivo, da fé de que esse Deus fala e vem falando às múltiplas gerações que nos antecederam, e hoje nós só estamos aqui diante de Deus porque gente antes de nós esteve de pé, orando por nós, pregando o evangelho para nós, abrindo mão de sua vida e a disponibilizando para pregá-la a nós. Eu vejo tanta gente falar mal da igreja, mas é incrível como nós não percebemos que, com todos os defeitos que essa igreja possa ter, nós chegamos aqui por conta da obra, da operação do Espírito Santo, nesse modelo imperfeito e humano de igreja que existe hoje em nossos dias. A igreja precisa ser amada porque é a igreja aquela quem Jesus vem buscar. A igreja precisa ser considerada porque ela é a riqueza que interessa a Jesus. Ele vai destruir as vegetações da terra, ele vai destruir as jazidas de diamantes, as minas de ouro, de esmeralda, as minas de prata. Ele vai destruir tudo e vai fazer uma nova terra e um novo céu que nos aguarda. Portanto, a única coisa que para Deus tem valor é a sua igreja. Não seja um agressor da sua igreja. Não seja ou não tente destruir a igreja, porque ela sobrevive e vem sobrevivendo séculos e séculos, e Deus vem passando por cima de todas esses elementos humanos que nos incomodam dentro da igreja, com o coração ainda mais despertado para o fato de que as trombetas seguem anunciando que Jesus está voltando. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu levanto a minha voz em oração junto com todos estes amados e queridos irmãos que me acompanham, pedindo a Deus que o Senhor derrame sobre cada uma destas pessoas a sua graça e a sua misericórdia. Eu oro a Deus, clamando ao Senhor para que haja vida na igreja, para que todos nós sejamos despertados a encher o céu com o incenso das nossas orações e a vivermos uma vida de santidade e piedade, com o fim de alguma forma, adiantarmos esse relógio cósmico, cujo tempo é contado de uma forma totalmente diferente. Perdoa nossos pecados, perdoa nossa desatenção, desperta-nos para esse livro cheio de consolação e despertamento que temos em mãos e que estamos estudando capítulo por capítulo todas as semanas. Desperta o coração da sua igreja, dos santos. Desperta o coração daqueles que se sentem cansados já de tanta pregação, de tanta orientação, de tanto estudo, de tanta manifestação bíblica.
e que já não tem mais, ó Deus, a mesma motivação que tinha no início. Que o Senhor desperte o coração dos cansados e os console. Eu levanto a minha voz em favor do diácono Adilson. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor afete a vida do seu servo, que o Senhor restaure suas energias, sua força, sua saúde, para a glória do seu santo nome. Eu oro pelos pastores, para que não cansem, para que recobrem forças no Senhor. Porque, ó Deus, tua palavra diz que os jovens correrão e se fatigarão, porém aqueles que esperam no Senhor correm e não se fadigam. Concede renovação das nossas forças, ó Deus, da minha, do pastor Henrique, do pastor Wagner e de toda a igreja, ó Deus e Pai, a que permanecemos unidos, juntos, determinados a estudar a tua palavra, aguardando a volta de Jesus. Abençoa meus irmãos, os irmãos que estão presentes, os que estão ausentes, salva o perdido, salva aquele que ouviu as trombetas a tocar, que em nome de Jesus o Senhor possa despertar o coração deste povo para te servir e responder a ti, Senhor, com fé, com santidade e com piedade. Nós te fazemos esta oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe sua vida.